É muito bom ter você em nossa celebração. Fique agora por dentro do que acontece na IG do Bairro. Mantendo o foco na palavra e oração, a IG do Bairro te convida a participar dos nossos grupos no WhatsApp. Em nosso grupo de devocional, enviamos mensagens de áudio de segunda a sexta com reflexões da Palavra de Deus. No grupo de oração, todos os dias e a qualquer hora, estamos em intercessão uns pelos outros. Fique tranquilo, no grupo de devocional, apenas os administradores podem enviar mensagem. E no grupo de oração, todos os participantes enviam apenas mensagens relevantes e referentes a pedidos de oração e agradecimento. Para participar, entre no link descrito no vídeo ou que está aí no chat. A vida que Jesus veio nos trazer é livre do peso da religião, dos dogmas e das leis dos homens. As regras e modos pré-estabelecidos apenas prendem as pessoas. Jesus é verdade que liberta, o verdadeiro evangelho, traz paz e liberdade. Participe conosco dos estudos semanais baseados no livro de Gálatas, Uma Vida Livre, todas as quartas-feiras, às 20 horas, pelo Google Meet. Nós amamos estar juntos, por isso é um prazer para a nossa equipe pastoral estar junto com você. Se você precisa conversar, desabafar, ter um tempo de oração e ouvir uma palavra sobre o que você tem vivido, agende um aconselhamento. Para agendar, ligue ou envie o WhatsApp para 94810 7036 ou envie e-mail para igdobairro2020@gmail.com. A IG do Bairro atua na Escola Antonieta através da ONG Expresso Ação. Existe algo que Deus colocou em você para abençoar pessoas. Suas habilidades, seus conhecimentos, sua profissão, sua vontade de ajudar, servindo a escola, o bairro e a comunidade. Acesse o site da IG do Bairro, entre no link Expresso Ação e saiba como se envolver, participar e contribuir para essa causa. Inscreva-se em nosso canal e conheça melhor a IG do Bairro em nosso site. Acesse os links na descrição do vídeo ou aqui no chat ao vivo. Amém. Glórias a Deus. Glórias ao nosso Deus. Deus é maravilhoso, maravilhoso. E quero agradecer aí as participações especiais do irmão aí do Marcelo e do bebezinho, que eu não sei o nome. Depois você fala aí, Marcelo, o nome do bebê. Amém, amém. Bom, eu quero hoje compartilhar com vocês a reflexão de hoje está em Lucas capítulo 1. Lucas, deixa eu dar uma arrumada aqui na câmera. Aí. Vamos lá para Lucas capítulo 1. Só arrumar aqui a minha tela.
Desculpa aí, eu apertei aqui um botãozinho sem querer e saí do ar. Me perdoe. Estava aqui ajeitando a tela aqui do computador. E aí eu apertei o botãozinho aqui sem querer. Muito bem. Vamos lá, então abra aí a sua Bíblia, o livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Lucas 1. A partir do versículo 5, um texto riquíssimo, riquíssimo. Tem muitas coisas que esse texto traz para a nossa vida, para a nossa reflexão. Mas hoje eu vou compartilhar uma coisa só. Lucas capítulo 5, capítulo 1, versículos 5 e seguintes. Está escrito assim: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço a seu grupo, o grupo de Zacarias, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno.
Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra e queremos te pedir que o teu Espírito fale com as nossas vidas, que eu te peço que me use nesta manhã, que apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, das minhas limitações, que isso não seja impedimento para que o teu Espírito, para que a tua palavra seja semeada nos nossos corações. Então eu te peço que fale com as nossas vidas. Fale aquilo que precisamos ouvir, aquilo que transformará aqui dentro de nós, aquilo que nos impulsionará a nos tornarmos pessoas mais parecidas com Jesus. Fala conosco de maneira que a nossa fé cresça, que a nossa fé se torne cada vez mais robusta. Fale conosco, nos abrace e nos dê a paz que nós precisamos. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, amém. Peço até desculpa aí um pouco na dinâmica aqui da leitura, é que eu não ler no celular, né? Eu ainda não acostumei com isso. Ainda não acostumei. Bom, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Lucas, todos sabem que Lucas foi um médico e ele também foi um historiador. Lucas particularmente é responsável por esse evangelho que leva o seu nome e pelo livro de Atos. E Lucas fez aí uma investigação, você pode ver isso no versículo 3, uma investigação cuidadosa a respeito de tudo o que aconteceu que tinha a ver, que tinha uma relação com a história de Jesus. E ele escreveu ali para Teófilo esse relato aí do Evangelho de Lucas. E nessa pesquisa que Lucas fez, começa aí nesse livro narrando um trechinho, uma pequena parcela da história de Zacarias e Isabel. É uma introdução aí para a história também de João Batista. E eu quero aqui, sem delongas, sem rodeios, eu costumo, pelo menos eu tento ser objetivo nas minhas pregações. A história aqui de Zacarias e
e de Isabel acontece aí no tempo de Herodes. E Zacarias, para quem não está muito habituado aí com, com os termos bíblicos, né, com a história bíblica, eu sei que eu já li aqui, mas eu acho importante ressaltar aqui algumas coisas para fixar na sua memória aí o que estava acontecendo ali. Então, Zacarias era um sacerdote e ele pertencia a um grupo sacerdotal de Abias. E ambos aí eram descendentes de Arão, né? Tanto Zacarias como Isabel. E naquele dia ali, era o grupo ao qual pertencia Zacarias, era o grupo que estava responsável pelas coisas que aconteceriam ali naquele dia. E por sorteio, tinha ali um sorteio, Zacarias foi selecionado para que ele entrasse no santuário e oferecesse ali o incenso. Oferecesse o incenso a Deus. E aí, na hora que Zacarias vai oferecer o incenso, e o povo estava do lado de fora orando, esperando aquele momento, que era um momento importante para eles, de repente aparece um anjo. E esse anjo, ele tem nome. O anjo chamado Gabriel. E esse anjo aparece para Zacarias para responder uma oração. Uma oração que Zacarias e Isabel já tinham feito provavelmente há muito tempo atrás. E essa oração era a oração de ter um filho. E como o texto deixa claro aí para nós, Isabel era estéril e tanto ela como Zacarias já eram pessoas idosas. Então já se passaram aí há muito tempo, muitos anos. Isso é o que eu entendo do texto. Já se passaram muito tempo da oração deles, até porque a própria indagação que Zacarias faz quando ele recebe a mensagem do anjo dizendo para ele que eles teriam filhos, Zacarias indaga dizendo que, mas como isso, né? Nós já somos velhos. Então, isso dá a entender que já há algum tempo eles não oravam mais por isso, eles não oravam mais pedindo filhos. Na oração deles, pela condição física deles, Zacarias entendia que não seria possível mais que eles tivessem filhos. Então, esse pedido, o pedido de ter filhos, já não fazia mais parte das orações de Zacarias. E talvez nas orações de Isabel, muito provavelmente. E aí o anjo entrega essa mensagem dizendo que eles terão um filho. E Zacarias não acredita,
da possibilidade disso acontecer, e por ele não acreditar, o anjo determina ali que ele fique mudo, e Zacarias não consegue mais falar. E aí, para encurtar a história, que a gente vai passar por ela de novo, Isabel, de fato, acaba engravidando, e isso traz para ela aí um grande alívio, por conta da impossibilidade que ela tinha e as consequências dessa impossibilidade de não ter filhos. Isso traz um grande alívio para Isabel, principalmente. Com certeza para Zacarias também, mas principalmente para Isabel. O texto diz aqui no capítulo 5, perdão, no capítulo 5 não, capítulo 1, versículo 6, que ambos eram justos aos olhos de Deus. E destaca também, como um testemunho da vida de Zacarias e de Isabel, que eles procuravam obedecer todos os mandamentos, e de modo irrepreensível. Eles eram cuidadosos em obedecer, em fazer a vontade de Deus. E é interessante observar essa expressão que é utilizada aí no verso 6. A expressão aos olhos de Deus. Me parece que o autor do texto, no caso Lucas, ele tem esse cuidado, né? Logicamente dirigido pelo Espírito Santo, ele tem esse cuidado de escrever, de especificar que Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus. E esse cuidado, essa expressão, que não está na Bíblia por acaso, nos traz a reflexão de que existe um abismo enorme entre o nosso olhar, o olhar de nós, o nosso olhar enquanto seres humanos, existe um abismo entre o nosso olhar e o olhar de Deus. Porque Deus enxerga a profundidade das coisas. E esse é o abismo. Enquanto que nós conseguimos enxergar a superfície das coisas, e a partir desse olhar, a partir desse enxergar a superfície, nós fazemos cálculos de consequências. É o que eu chamo de cálculos de consequências. Então, veja, essa expressão, como eu disse, justos aos olhos de Deus, não está ali por acaso. E como eu disse, há um abismo entre o nosso olhar, o nosso enxergar, e o olhar e o enxergar de Deus. Não é à toa que Deus disse a Samuel, quando foi ungir Davi como rei, Deus disse a Samuel que ele não olha como nós olhamos. Nós olhamos a aparência, mas Deus olha o coração. Então veja, e reforço, Deus olha
a profundidade das coisas. Deus olha o mais profundo que há em você. Enquanto que nós olhamos a superficialidade e fazemos cálculos de consequência a partir desse olhar. Nós julgamos o livro pela capa. Então, Isabel, por conta desse olhar superficial das pessoas que lhe rodeavam, da sociedade na qual ela estava inserida, Isabel sofria com esse olhar superficial e o cálculo de consequência que o povo fazia a partir desse olhar em relação a ela. Ela sofria com isso. Você leu aí muito bem, no verso de número 25, né? Eu li com você. E o verso 25 demonstra que ela era alvo de humilhação perante o povo. Vou ler aqui novamente com você. Olha só. Quando Isabel engravida, olha as palavras de alívio de Isabel. Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Então, Isabel e Zacarias, como está muito claro, não tinham filhos. Eles eram impedidos de ter filhos. Eles não só tinham filhos, eles eram impedidos de ter filhos. Não havia essa possibilidade. Isso não era possível. Fato que era considerado pela sociedade daquele tempo uma maldição, uma punição divina. Por isso, voltando lá para o verso 5, o cuidado de colocar nas Sagradas Escrituras que eles eram justos aos olhos de Deus. Entendeu isso? Então veja, enquanto o povo olhava para Isabel, olhava para Zacarias, dizia, olha, esse casal aí é amaldiçoado. Eles carregam uma punição. Alguma coisa tem aí, porque não é possível. Enquanto que o povo olhava para Isabel e Zacarias dessa maneira, Deus olhava na profundidade de suas vidas. Eles eram justos aos olhos de Deus. No verso 7, como nós vimos aí, está escrito que Isabel e Zacarias eram também idosos. O que significa dizer que o estereótipo de ser amaldiçoada, no caso de Isabel, e ter sobre si uma punição divina, isso marcou quase a sua vida toda. Quase a vida toda de Isabel foi uma vida marcada com o estereótipo de ser amaldiçoada, de estar carregando uma punição divina. Ainda que a capacidade de ter filhos fosse do homem muitas vezes, esse peso estava sobre a mulher. Não estou dizendo aqui que esse é o caso de Isabel, mas quando um casal não tinha filhos, era numa sociedade absolutamente machista, como era aquela sociedade, esse peso sempre ficava sobre a mulher. Sempre ficava sobre a mulher. Era a mulher que era estéril. Ela que tinha problema. Então, enquanto o povo tinha esse olhar precipitado, cheio de preconceitos a respeito da vida de Isabel, aos olhos de Deus, ela e Zacarias eram justos. É importante entendermos esta dicotomia que há entre o olhar de Deus a nosso respeito e as experiências que temos no mundo. É importante olhar isso. É importante a gente entender essa
essa diferença, né? Essa contraposição, porque há uma contraposição, não é? Em outras palavras, para citar aqui alguns exemplos, em outras palavras, o sofrimento, o dissabor, a angústia, a marginalidade, o preconceito, o racismo, a violência, entre outras situações que você pode imaginar aí agora, situações de dor que podemos experimentar na nossa vida, não há necessariamente uma relação com o que Deus pensa a nosso respeito. Não tem necessariamente uma relação com o que Deus pensa a seu respeito. O fato de você estar sofrendo uma determinada situação na sua vida não necessariamente tem uma relação com o que Deus pensa a seu respeito. Não tem necessariamente uma relação com o que Deus, da maneira como Deus olha para você. E talvez você olhe para si mesmo e diga assim, bom, mas eu peco, eu falho, eu isso, eu aquilo. Então, o que está acontecendo realmente é a mão de Deus. Opa, calma, não se precipite. Não seja como o povo. O povo que fazia parte ali da vida de Zacarias e de Isabel. Lembre-se que Jesus é aquele que te justifica. Cristo é aquele que nos apresenta diante de Deus como justos. Como justos. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Essa é uma verdade estampada nas Escrituras. Essa é a mensagem mais importante das Escrituras, a mensagem encarnada em Jesus, que o mundo, que as pessoas, que às vezes o nosso próprio coração tenta nos fazer esquecer. Cristo nos santifica, Cristo nos justifica. Amém? Não esqueça disso. Nós vamos prosseguir, isso foi um parênteses. Ora, então, perceba no texto que o povo com o qual Isabel e Zacarias conviviam acreditavam que o fato da impossibilidade deles gerarem filhos era o resultado de uma maldição ou punição divina que os acompanhavam. E ao invés de abraçá-los, ao invés de ajudá-los em suas dificuldades, os humilhavam. Eles eram humilhados, principalmente Isabel. O desprezo, a marginalidade que eles, e principalmente Isabel, sofriam, se arrastou aí por anos em suas vidas. Como eu disse, eles já eram idosos. Certamente eles já eram casados há muito tempo. Então isso se arrastou por anos, por longos anos, essa marginalidade, essa humilhação na vida deles, e isso não tinha nada a ver com Deus. Absolutamente nada a ver com Deus. Nada a ver com maldição, nada a ver com punição. E também não está escrito que era plano ou vontade de Deus. Isso é importante destacar. E diga-se de passagem, e de passagem mesmo, é importante destacar isso porque nós temos uma cultura religiosa de nomear Deus como autor e consumador de tudo que acontece nas nossas vidas. E não é bem assim. Não é bem assim. Nem tudo é plano de Deus, nem tudo é vontade de Deus. Mas a reflexão de hoje não é sobre isso. Pensa comigo.
diante da falta de solidariedade e de amor por parte do povo, qual foi a resposta de Isabel e Zacarias a tudo isso? E aqui é o ponto principal da nossa mensagem de hoje. Na verdade, esse é o único ponto. Hoje eu não vou falar 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil, não. Hoje é um único ponto. Hoje é uma reflexão, uma mensagem de um único ponto. Face essa humilhação, a esse desprezo que eles recebiam do povo, eles, Zacarias e Isabel, sendo pessoas justas aos olhos de Deus, que cuidadosamente faziam a vontade de Deus, qual foi a resposta deles diante de tudo isso, diante do sofrimento que eles experimentavam todos os dias ao longo de suas vidas. Está escrito no verso 6 que eles eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Repito, está escrito no verso 6 que eles eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Qual a resposta que eles davam a tudo isso? Davam a essas pessoas? Eles continuavam justos e cuidadosamente faziam a vontade de Deus. Perceba no contexto que a narrativa não coloca em evidência a vida de Zacarias e Isabel. Eles são aí é como se fosse um rito de passagem, né? Digamos assim. Mas os coloca Zacarias e Isabel como parte importante no plano de salvação que Deus tinha e tem para todo mundo. Então, que plano era esse? A vinda de Jesus. Então, assim como José e Maria foram parceiros de Deus na mensagem de salvação que o mundo recebeu, Zacarias e Isabel também foram chamados para serem parceiros na mensagem que transformaria pessoas. Então, era importante que Zacarias e Isabel estivessem em sintonia com Deus. Ou seja, mesmo face à maldade que o mundo lhes oferecia todos os dias, mesmo face à humilhação que eles experimentavam, como eu disse, todos os dias e por longos anos, era necessário que eles continuassem justos e cuidadosamente fizessem a vontade de Deus. E isso não quer dizer que eles eram perfeitos. Não é isso. Zacarias não era. Zacarias e Isabel não eram perfeitos. Assim como Elias também não era, né? Inclusive no texto fala sobre Elias, né? Que João ia no mesmo espírito de Elias. E isso me faz recordar do estudo da carta de Tiago, que fizemos aí alguns meses atrás. Texto no qual Tiago deixa muito claro que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E aí Tiago dá um exemplo de Elias, né? Fala, olha, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Porém, ele orou e parou de chover. E ele orou novamente e voltou a chover.
É isso, né, que está escrito lá? Vamos ver? Deixa eu ver aqui, porque às vezes a gente fala a essência do texto, mas não exatamente as palavras, né? Olha só, Tiago 5,17. Elias era humano como nós, na nova versão internacional, na NVI. Vou ler o 16, vai, 5,16. Tiago 5,16. Portanto, confessem seus pecados uns pelos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Verso 17. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E o versículo 18. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então veja, o texto não fala que Zacarias e Isabel eram perfeitos. Não é isso. Irmãos, Deus conhece das nossas imperfeições. Ele sabe da nossa estrutura. Ele sabe do que somos feitos. Mas isso não impede de maneira alguma que Deus use a sua vida de maneira poderosa. Nesse cuidado em fazer a vontade de Deus, de Zacarias e Isabel, essa maneira irrepreensível que a Bíblia coloca, que eles cumpriam os mandamentos, os preceitos, os estatutos de Deus, nesse cuidadosamente, nesse justo, nesse irrepreensível, sempre há um espaço para a imperfeição. Não pense que eles eram absolutamente perfeitos. Eles não eram perfeitos. O que se deve ter em mente aqui é que, apesar de tudo, apesar das coisas que rodeavam Zacarias e Isabel, e apesar deles, né, também das suas dificuldades internas, das suas, como que eu posso dizer, da sua inconstância muitas vezes, apesar de tudo isso, eles prosseguiam na direção de Deus. E é tão interessante pensarmos nesse chamado de Deus para Zacarias e Isabel, porque o anjo foi ali, naquele dia, não foi só simplesmente responder uma oração. Aquilo ali era um chamado de Deus para que Zacarias e Isabel fizessem parte desse plano universal, esse plano de salvação. E é interessante pensarmos no texto dessa maneira. Porque, olha só, até a oração deles, no sentido de ter filhos, teve desdobramento pessoal e interpessoal. Ou seja, Deus não somente salvou Isabel do peso, da humilhação que ela sofria, mas, por meio da vida dela, por meio da vida de Zacarias, gerou João, o Batista. E outras muitas vidas foram abençoadas também. Interessante isso. Está escrito no verso 13, olha só. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Sua oração foi ouvida. Olha só. Partiu ali de Zacarias. Partiu de Isabel. A oração foi
ouvida. O desejo que eles tinham em seus corações foi atendido. Isabel, sua esposa, continua no texto, Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará de João. Olha só, você terá grande satisfação e alegria. Olha só o desdobramento, a resposta da oração, o desdobramento pessoal. Satisfação e alegria para aquela família. Aleluia. E muitos, e o texto continua dizendo, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino. Olha só o desdobramento interpessoal. Não era só a vida de Zacarias e de Isabel que estava sendo abençoada. A vida de muitas outras pessoas também estavam sendo abençoadas, seriam abençoadas, foram abençoadas. E o anjo continua dizendo no verso 13, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Olha só, fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Olha só, o desdobramento de uma oração. O desdobramento que isso proporcionou para a vida de Zacarias e Isabel e também para a vida de muitas pessoas. Aliás, uns dias atrás eu estava conversando com o Léo e a gente concorda nisso que eu vou falar. É uma coisa também que eu tenho compartilhado com a minha esposa, e a gente também concorda nisso, que quando nós somos abençoados, essa bênção que nós recebemos de Deus, ela só tem sentido na vida do cristão quando ela se desdobra, ela reflete em outras pessoas. Deus, quando faz um milagre na vida de alguém, esse milagre é feito não só para ela e pronto, né? Não termina ali, mas esse milagre ele tem desdobramentos na vida de outras pessoas. E eu diria que desdobramentos eternos, como é o próprio caso aqui do texto da nossa reflexão de hoje. Então, quando Zacarias e Isabel foram abençoados com a vida de João, não foi só para que eles, desfilassem ali no templo, olha, agora meu bebê lindo, chamado João. Não. Essa bênção também era para abençoar outras pessoas. E se você for ver aí em todos os textos bíblicos, né? Os textos da Bíblia, você vai ver que os milagres que Deus faz sempre tem um desdobramento na vida de alguém. Não fica só para aquela pessoa, né? Então pensa nisso quando você pedir um milagre para Deus na sua vida. Porque eu penso que Deus ele não só quer te abençoar, Deus se alegra demais em te abençoar. Se alegra muito. Mas eu acho que o que está no coração de Deus não é a individualidade, nunca foi. Veja a oração de Jesus, né? O modelo de oração ali que Jesus coloca para nós, o resumo, né? Digamos assim, da religião, né? Entre aspas aí, que Jesus coloca para nós. Ele começa dizendo Pai Nosso, né? Então, quer dizer, não é uma individualidade. Deus ele pensa na sua individualidade, no seu individual, mas ele não despreza a coletividade. Então, Deus te abençoa também pensando nos outros, né?
E isso é maravilhoso. E a igreja do bairro tem esse espírito de. É esse o espírito que há na igreja do bairro, né? Refazendo aqui a minha fala. É nesse espírito que nasce a igreja do bairro. O espírito de que nós somos uma igreja para abençoar vidas, né? Tem até um texto lá em Coríntios que é pregado aí muitas vezes por muitos religiosos, né? A respeito da contribuição, né? Fala, olha, contribua segundo o teu coração, né? E aí fica só nesse textinho aí, se eu salvo engano é 1 Coríntios ali, capítulo 9, mais ou menos, se eu não me engano, tá? Certamente é em Coríntios. E só que o contexto não é contribuir para a igreja em si, né? Mas é necessário ler o antes e o depois do texto. Isso é extremamente importante, é uma coisa que a gente tem falado bastante aí nos nossos estudos de quarta-feira, que a gente precisa ler todo o texto. Não tire o texto do contexto, porque senão isso gera muito pretexto para muita coisa, que não é a mensagem de Deus. E especificamente nesse texto, da contribuição, quando Paulo fala para os irmãos contribuírem, que eles têm contribuído, é porque aquela contribuição iria para os irmãos de Jerusalém que tinham mais necessidade do que as outras igrejas, né? E aí Paulo fala assim que... E esse era o motivo da contribuição, não era para enriquecer a igreja, né? A igreja que estava recebendo ali as contribuições, mas aquela contribuição era para ser enviada para outros irmãos que tinham mais necessidade. E aí Paulo continua dizendo o seguinte, porque quando vocês estiverem em necessidade e eles tiverem condições, é eles que vão ajudar vocês. Então, o princípio ali do contribuir é para que haja um equilíbrio, né? Para que não haja necessidade, para que não falte a nenhuma das pessoas, né? Então, esse o espírito, é nesse espírito que a igreja do bairro aí se desenvolve e cresce. E é isso que a gente prega e é isso que a gente vai continuar pregando, porque essa é a mensagem de Deus, né? Deus não, ele pensa na sua individualidade, mas ele não despreza de maneira alguma a coletividade. Porque Deus nos chama não para sermos homens e mulheres solitárias nesse caminho do serviço a Deus, não, mas para que nós façamos parte desse plano de salvação e de transformação de pessoas, né? Começa aqui em nós, mas respinga, né? Reflete em outras pessoas. E é isso, e é para isso que Zacarias e Isabel foram chamados. Aquela resposta de oração não era uma resposta apenas não tinha, a resposta de oração não tinha uma finalidade em si mesma, né? Mas tinha uma finalidade que eu acho que nem Zacarias e nem Isabel imaginava, né? Os desdobramentos, a complexidade, né? Daquela oração, dos resultados daquela oração, que naquele dia era respondida. Então, como eu disse, eles não eram perfeitos. Não eram perfeitos. E por que eu estou enfatizando isso? Porque você muitas vezes acha que você precisa ser perfeito para poder fazer alguma coisa para Deus, para poder fazer alguma coisa que Deus te peça, te pede, para ouvir a voz de Deus. Não. Não é assim. Veja que Zacarias, mesmo diante do anjo, mesmo sabendo o que havia acontecido muitos anos atrás, Zacarias era sacerdote,
né? Ele sabia o que tinha acontecido muitos anos atrás ali com Sara e Abraão, lembra? Sara, Abraão, avançados em idade, né? Não tinham filhos. Mesmo sendo um sacerdote, sabendo aí, né, do histórico dos milagres que Deus pode fazer, Zacarias não acreditou. Ele duvidou. Está escrito no verso 18. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer as boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que as coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Então veja, Zacarias não era perfeito. A fé dele também vacilava, né? Ele também colocava obstáculos no agir de Deus. Mas nada, guarde isso no seu coração, nada para Deus é impossível. Absolutamente nada. Só que ele fará as coisas segundo aquilo que ele determinar. E será no tempo dele. E a resposta de oração foi quando Deus determinou. Gabriel estava apenas levando. Foi Deus, Gabriel disse, foi Deus quem enviou para que ele entregasse aquela boa notícia. E o cumprimento se daria no tempo devido. Se daria no tempo em que Deus quisesse. Então a gente precisa entender isso também. Nos submetermos a essa vontade, a essa determinação ou não de Deus e ao tempo de Deus. Então, apesar das nossas imperfeições, apesar da nossa fé que precisa ser provada de tempos em tempos, Deus tem nos chamado para sermos parceiros numa transformação que aos olhos de homens e mulheres pode ser impossível. Mas, como eu disse, para Deus todas as coisas são possíveis. Não era só a vida de Isabel que estava sendo transformada, não era só a vida de Zacarias, como eu disse. Outras pessoas também foram transformadas. Outras pessoas rebeldes, famílias destruídas. Veja que o anjo fala ali, o coração dos pais voltariam aos filhos, né? Quer dizer, em outras palavras, o anjo está falando a respeito de famílias destruídas, né? E Zacarias e Isabel foram chamados para fazer parte dessa transformação de famílias destruídas, né? Reconstrução de famílias destruídas, de pessoas rebeldes que procuravam fazer aquilo que era mal. Deus chamou Zacarias e Isabel para fazer coisas extraordinárias. E o interessante de tudo isso é que foi uma oração. Acredite no poder da oração. Foi, eu não digo uma oração, porque falando assim uma oração, dá a entender que eles oraram uma só vez por isso. Eu não acredito, o texto não fala, mas eu não acredito que eles oraram uma única vez por isso. Mas um único pedido, acho que essa é a expressão mais correta, um único pedido. Eles não precisaram fazer mais nada, só acreditar e ter João. O resto foi com Deus, né? Mas um único pedido. Deus recepcionou aquele pedido e os desdobramentos foram maravilhosos. João escreveu na sua carta, lá na primeira epístola, se não me engano, de João, que uma certeza de que nós receberemos alguma coisa de Deus é quando nós pedimos segundo o coração dele, segundo a vontade dele. E esse pedido de Zacarias e Isabel foi, sem dúvida alguma, algo que estava no coração de Deus, que ele vislumbrou também como uma bênção para a vida deles e para a vida de outras pessoas.
Então talvez você esteja se perguntando agora, como eu posso ser parceiro e parceira de Deus nessa mensagem que transforma vidas? Como que eu posso ser esse parceiro, essa parceira? Essa pergunta eu não vou responder. Eu vou deixar que Jesus responda essa pergunta para você. E Jesus responde essa pergunta lá em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 45. Olha só, eu falei aqui oração, eu falei pedido. E olha só o que Jesus fala em Mateus 5, 43, 45. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Vou repetir. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Eu, porém, lhes digo, amem os seus amigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Ame e ore. Ore e ame. Essa é a resposta de Jesus. Então, a pergunta foi, mas como que eu posso, o que eu posso fazer para ser um parceiro ou parceira de Deus na transformação de vidas? Jesus responde para você e para mim. Ame e ore. Não é só o seu próximo, não é? Ó, ame os seus inimigos e ore por aqueles por quem os persegue. Ame e ore. Então preste atenção. E aqui eu já vou caminhando para o final. Olhando aí o exemplo de Zacarias e Isabel. Não é a paga na mesma medida que fará com que o mundo seja um lugar melhor. Esse não é o plano que Deus traçou para você. O impacto que transforma as pessoas são as boas ações que imprimimos no mundo. E para nós, cristãos, a mensagem que pregamos, ela deve estar enraizada nesse espírito de bondade, porque o cristianismo é isso, o evangelho é isso. Está escrito no capítulo 12 da carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, está escrito o seguinte, preste atenção, abençoem aqueles que os perseguem. A mensagem hoje é uma mensagem de desafio. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de você, viva em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras. A vingança cabe a mim e lhes darei o troco, diz o Senhor. Vou repetir o comecinho desse versículo. Amados, nunca se vinguem. O próximo versículo. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então, veja, a mensagem que Paulo prega, ela está completamente em harmonia com as palavras de Jesus lá em Mateus 5. Ame e ore. Você quer ter uma família melhor? Quem você deseja que seja melhor? O marido? A esposa? O filho, a filha? O irmão, a irmã? Alguns amigos? Seu vizinho, a sua vizinha? Seu parente?
Qual o ambiente que precisa ficar melhor? É a sua casa, o seu local de trabalho? Creia numa coisa. Assim como por meio de Zacarias e Isabel, Deus fez nascer João e, em consequência disso, pessoas foram transformadas, estão sendo até hoje, né? Ele também busca em nós a mesma parceria. Então, olhemos aí para a vida de Zacarias e Isabel como exemplo, não de pessoas perfeitas, não é isso, mas de um homem e de uma mulher que enfrentaram o preconceito, enfrentaram o mal que os assolavam todos os dias e prosseguiram em fazer a vontade de Deus. E assim eu termino citando Romanos 12, 21. Romanos 12, 21. Eu termino aqui com essa frase. Não deixem que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. Vou repetir. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesse praticar o bem, porque é assim que nós venceremos o mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Inscreva-se em nosso canal e conheça melhor a IG do Bairro em nosso site. Acesse os links na descrição do vídeo ou aqui no chat ao vivo. Obrigada por estar conosco e até a próxima celebração!